Fala, rapaziada, beleza? Ó, vou aproveitar para gravar esse vídeo aqui. Não. Vou aproveitar para gravar esse vídeo aqui, que já tá escrito há um tempão. Fiz uma pesquisa há um tempo atrás, inclusive com capítulos de livros, eu olhei até processo judicial em alguns casos, vi também alguns blogs, algumas revistas automotivas, algumas fontes, tá? Consegui reunir aqui 18 escândalos envolvendo montadoras de automóveis, beleza? Então, eu acho que no YouTube, pelo menos, eu não achei nenhum material do tipo, tá? Não com tantos detalhes, etc, não num número grande. Eu achei algumas matérias de revista automotiva falando sobre alguns escândalos de montadoras, tá? Mas não tão amplo assim, beleza? Bom, o primeiro escândalo que eu vou falar aqui foi o escândalo conhecido como Dieselgate, da Volkswagen, tá? E o que foi exatamente isso? No outro vídeo eu falei besteira, no outro vídeo eu tinha falado que era um dispositivo na exaustão, mas na verdade não é, né? O que a Volkswagen fez foi o seguinte: eles fizeram uma programação do software dos carros, né? Principalmente os movidos a diesel, tá? Que fazia com que o carro emitisse menos poluentes nos testes. Então você tem alguns modelos disponibilizados para testes, nesses veículos eles faziam uma manipulação do software, tá? Foram 11 milhões de carros em todo o mundo que saíram com essa modificação, tá? Essa modificação teve um envolvimento direto da indústria Bosch, que é a fornecedora de insumos elétricos para automóveis, né? Entre acordos judiciais, multas e outros custos que a Volkswagen teve com esse escândalo, totalizou no momento 28 bilhões de reais, tá? Isso causou a queda do CEO da Volkswagen e a coisa foi tão escandalosa que a investigação concluiu que a BMW, a Daimler e a Volkswagen criaram uma associação na Europa, uma associação que tinha por objetivo monitorar emissões, né, e uma coisa assim mais voltada à sustentabilidade, aquela coisa toda. E o negócio foi tão escandaloso que eles concluíram que essa associação composta por BMW, Daimler e Volkswagen, ela chegou a fazer testes em humanos e testes com animais dessas emissões, né, que ocorriam sem a regulamentação padrão, respeitando ética, aquela coisa toda, sem envolvimento dos profissionais que devem estar envolvidos, né? Fizeram uma coisa por conta própria mesmo. Se você considerar a montadora isoladamente, os escândalos que ocorreram de uma montadora só, com o envolvimento de uma montadora só, esse foi sem dúvida o maior escândalo da história da indústria automotiva, tá? E toda essa manipulação de dados, ela teve a conivência de engenheiros, vendedores, diretores e de funcionários de agências regulatórias. Então, você imagina aí a quantidade de grana que a Volkswagen não soltou para que isso não viesse a público, né? E veio a público, né? E eles sofreram as sanções, foram punidos, mas provavelmente continuarão sendo o maior fabricante de veículos do mundo, né? O maior grupo fabricante de veículos do mundo. Bom, o segundo escândalo que eu vou falar para vocês foi o escândalo da ignição da Chevrolet, que ocorreu nos Estados Unidos, né? O que acontecia? Uma falha no sistema de ignição que não suportava a vibração que é normal num veículo, né? Quando o veículo se locomove, é normal que tenha uma certa vibração. E o sistema de ignição apresentava uma falha depois de um tempo por conta dessa vibração. Essa falha, às vezes, fazia com que o carro desligasse e, por sua vez, os sistemas de airbag, freio ABS, direção, todos ficavam prejudicados, porque o carro precisava estar ligado para que eles funcionassem normalmente, correto? Foram mais de 30 milhões de veículos com problema,
o problema foi mais relatado no Chevrolet Cobalt, que não tem nada a ver com o Cobalt que a gente tem no Brasil, tá? É o Cobalt americano, tá? Esse problema da ignição da Chevrolet ocasionou mais de 150 mortes, tá? Diretamente associadas ao defeito, tá? Foram 1,5 bilhão, né, de dólares em acordo só nos Estados Unidos, tá? E a Chevrolet sabia do problema. Esse problema, a omissão do problema teve a conivência de engenheiros, tá? E os advogados da Chevrolet que tomaram a decisão de omitir. Isso é uma coisa que eu vou falar muito aqui. Recal custa para uma montadora. Então, se ela concluir, e aí você tem um grupo de economistas e de advogados, que se eles concluírem que os processos judiciais, o tempo que levam até você ter que pagar um processo judicial, uma multa de uma agência regulatória, alguma coisa, se o custo do recal for maior do que esses custos de processos judiciais decorrentes de mortes, acidentes, etc., e de multas de agências regulatórias, o recal não vai ocorrer. É tudo uma questão de custo. Então a decisão de omitir o problema da ignição na Chevrolet veio dos advogados. É um absurdo, mas isso é a realidade. Então é tudo uma questão de custo. Nós estamos falando de um negócio. E quando se trata de indústria automotiva, é um negócio vil, mesquinho, cruel. É só você pegar a história dessas montadoras, você vai ver a quantidade de coisas. Quer ver o escândalo recente envolvendo a Fiat Chrysler? Os caras pagaram líderes sindicais, subornaram líderes sindicais, e a Chevrolet está processando a Fiat Chrysler nos Estados Unidos por conta desse episódio. Isso aqui, ó, extremamente recente. Questão da fábrica da Ford, por exemplo. A fábrica da Ford está sendo fechada no Brasil, só que a filha da puta da Ford consumiu subsídios do governo. A filha da puta da Ford teve incentivos fiscais. E aí eu te pergunto, esses filha da puta vão devolver o dinheiro dos subsídios que eles receberam do governo brasileiro? Eles vão devolver o dinheiro dos incentivos fiscais que eles ganharam do governo para montar a fábrica aqui? Não, não. E ainda te digo mais, abre falência, entra em recuperação judicial, entendeu? Isso que eu te falo, o governo não é para pulga de bunda que nem a gente. O governo serve para governar para os grandes, beleza? Isso vai ficar muito claro nesse vídeo aqui com esses casos todos que eu levantei, certo? Bom, então, o terceiro escândalo envolvendo montadoras de veículos também é da Chevrolet, e foi o escândalo do motor que caía. Quando esse motor caía, ele pressionava o cabo de acelerador. E aí o carro acelerava involuntariamente, tá? Em 1969, uma agência regulatória americana, eu esqueci agora a sigla, NTHIH, sei lá, uma merda dessa, identificou um defeito no calço do motor utilizado em milhões de carros da Chevrolet. Milhões. A Chevrolet admitiu que utilizava esse tipo de calço desde 1958. Em 69, a agência regulatória identificou o problema. Em 1971, então vamos lá na cronologia da coisa. Em 1958, iniciou-se a utilização dessa peça que tinha um defeito de projeto. 58. Em 69, a agência regulatória identificou o problema. Em 71, a Chevrolet convocou o recal de 6,5 milhões de veículos, tá? Então, eles utilizavam desde 58, 11 anos depois a agência regulatória identificou o problema, e 13 anos depois da fabricação do primeiro veículo com essa peça defeituosa, a Chevrolet convocou o recal. Foram diversos eventos, incluindo eventos fatais. Vai dar uma olhada nos valores que a Chevrolet arcou de indenização, essa coisa toda. Esses 13 anos que passaram, a Chevrolet lucrou pra caralho com esses veículos, com um problema. E aí, depois desse tempo todo, 6,5 milhões de veículos,
Se fizer o levantamento de todos os modelos que utilizaram essa peça defeituosa, quantos foram vendidos? Em 13 anos, não foram 6,5 milhões. Muitos já se perderam aí no tempo, né? Muitos acidentes não foram relacionados com o problema. Também tem que considerar isso, tá? Então, é uma coisa complicada. E quando se fala de escândalo de montadora, a Chevrolet é campeã do negócio. É complicado. Todas elas têm pé na lama. Todas. Mas a Chevrolet é um negócio feio. O que me leva ao quarto caso, que foi o do Chevrolet Corvair. Não sei se você lembra desse carro. É um Chevrolet que tem 4 faróizinhos na frente, bonitinho, motor traseiro, bem legal. O Corvair, na época que foi lançado, foi considerado um carro revolucionário, tá? Mas o projeto do Corvair possuía uma falha na parte traseira, principalmente no eixo traseiro. Mais especificamente, a falta de uma barra estabilizadora. E a falta dessa barra estabilizadora fazia com que a roda do lado de dentro da curva batesse na caixa de roda, dependendo da velocidade, dependendo do ângulo da curva, obviamente. Com a batida da roda na caixa de roda, fazia com que o carro perdesse a traseira na curva. Isso gerou vários acidentes também. Não foram todos os modelos do Corvair. A Chevrolet identificou esse problema e depois começou a produzir Corvair com esse problema corrigido, mas não fez o recall dos carros antes. Então isso foi relacionado com diversos problemas, diversos acidentes, tá? Não consegui achar o registro de mortes, aquela coisa toda, mas foi uma coisa bem relevante e um escândalo que eu acho que vale a pena ser citado, tá? Bom, continuando, vamos para o quinto escândalo, né, das montadoras, que também envolve a Chevrolet. Em 1934, a Chrysler lançava o revolucionário Airflow, que, como o próprio nome já diz, tinha foco numa carroceria mais aerodinâmica. Você imagina, em 1934, os carros eram todos quadrados, construídos de madeira, tá? Você vê os modelos antes, né? Os modelos pré-guerra, por exemplo, todos basicamente muito iguais. A Bentley, por exemplo, tinha um motor bem diferente, aquela coisa toda, mas se você visse os carros, eles eram todos muito parecidos, tá? O Airflow, além do foco, ter esse foco na aerodinâmica, né? Então ele veio com um design totalmente revolucionário, totalmente diferente. Ele era um carro que tinha carroceria de aço, na época que os carros eram todos fabricados com carroceria de madeira, tá? A Chevrolet lançou campanha em jornais alegando que o Airflow era cópia de um projeto secreto da Chevrolet, sendo que esse projeto secreto nunca existiu. O pessoal fala de fake news agora. Vocês vão ver lá no último caso que eu vou falar, que é o da Tucker, como antigamente era muito mais fácil você fazer fake news, porque o acesso à informação era muito limitado, jornais, etc. Então quem era grande dominava muito mais do que domina hoje. Hoje você ainda consegue achar brechas aí nas fontes de informação, fazer uma pesquisa por conta própria. Nessa época você não conseguia fazer uma coisa dessas, né? Então, outros fatores determinaram também a vida curta do modelo, que era o modelo mais caro de ser fabricado, aquela coisa toda, mas foi um modelo sabotado. Então, se você pesquisar aí o Chrysler Airflow, você vai ver que, para a época, realmente era um carro revolucionário. E foram vários casos, eu estou fazendo uma pesquisa agora, de casos onde grandes fabricantes suprimiram a produção de fabricantes menores, tá? Inclusive a Gurgel, por exemplo, provavelmente vai ser citada aí. Quando eu estou fazendo a pesquisa, demora um pouquinho, eu gosto de dar uma lida nas coisas com calma, né? Para não falar besteira, pesquisar bem, tá? Mas aí fica esse quinto exemplo, beleza? Em sexto lugar, um escândalo de aceleração involuntária dos veículos da Toyota. A Toyota
fez um acordo com a justiça americana e pagou mais de 1,2 bilhão de dólares para não sofrer sanções do governo americano, tá? E esse escândalo, gente, pasme, ele só ocorreu, ele partiu, na verdade, de uma ligação para a emergência dos Estados Unidos, né, o 911, 911, onde uma família, na ligação, relatou que o seu Toyota, se eu não me engano, modelo Camry, estava na rodovia a toda acelerando sozinho. E eles não conseguiam comandar o freio do carro. E essa ligação ocorreu minutos antes da morte das 4 pessoas que estavam dentro do carro. Se você pesquisar na internet, você acha até a ligação. Cara, é apavorante você ouvir o desespero, aquela coisa. E a Toyota sabia da falha. Antes desse evento da ligação para o 911, para o setor de emergência, já haviam ocorrido outros acidentes. A Toyota já tinha sido avisada por diversos proprietários de veículos Toyota que isso acontecia. Ao invés da Toyota investigar, ao invés da Toyota abrir um recall, ao invés da Toyota assumir que tinha um problema, ela gastou dinheiro fazendo anúncio em mídias diversas, atestando que os carros não tinham problema. É o que eu te falo. Se eles fossem pedir o recall de todos esses veículos, ia ter que ser uma coisa imediata, um dinheiro gasto imediatamente. Esse acordo de 1,2 bilhões de dólares, aí você fala, caralho, 1,2 bilhões de dólares, fudeu a Toyota. Quantos anos eles vão ter para pagar isso? Foda, né? A sua vida não vale merda nenhuma. Quando a gente fala para os proprietários de Onix 2020, uma coisa dessa, toma cuidado. É a tua segurança. A Chevrolet não está se importando, amigo. Não está se importando. A Chevrolet, meu Deus do céu, todas elas são sujas pra caralho. Mas a Chevrolet é puta que pariu. Pega a história dessa porra que tu vai ver. Eu posso fazer um vídeo só de escândalo da Chevrolet. Pô, caralho. E tu acha que o Onix 2020 não tem que estar numa porra de um escândalo de montadora? Eu espero que não aconteça nada com ninguém. Sinceramente, eu espero muito que os donos de Onix 2020 sejam muito felizes com o carro. Mas cuidado. Cuidado. Bom, isso nos leva à 7ª colocação, que não é exatamente uma montadora de veículos, mas é uma fornecedora de produtos que fornece produtos para mais de 19 marcas, que é a Takata Airbags, né, um dos recalls mais famosos, tá? O que ocorria no caso, né? Uma falha no insuflador, que é uma peça responsável por inflar o airbag, fazia com que pedaços de metal fossem projetados na ejeção do airbag, o que ocasionou diretamente 23 mortes e mais de 300 feridos. Foram afetados mais de 30 milhões de veículos de 19 marcas diferentes. Então, se você for considerar na história da indústria automotiva, esse foi o maior recall de todos, tá? Apesar de não ser uma montadora, né? Mas foi o maior recall da história da indústria automotiva. Isso fez com que a empresa acabasse. A Takata Airbags acabou, né? Nada mais justo. É um defeito de fabricação que gerou mortes, vários feridos. No meu carro, por exemplo, eu fiz o recall dele, é um Sonic. Aqui no Brasil, Sonic Cruze e Tracker, se eu não me engano, foram os carros alvos do recall
da Takata. Isso, carros da Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, uma porrada de marcas, né? Foram 19 marcas afetadas, beleza? Bom, então agora vamos para o 8º lugar, que eu coloquei aqui na minha anotação como DeLorean Escobar. Bom, DeLorean nasceu em Detroit, que é a capital da indústria automobilística, né? Trabalhou na Chrysler, trabalhou na Packard. Você não conhece a Packard? É uma indústria que não existe mais, né? Mas tem vários carros muito legais. Se eu não me engano, começou a fabricação de veículos na década de 20, tá? Mas a Packard tem vários carros muito legais. Eu, por exemplo, adoro os carros antigos, década de 30 e 40 até década de 50. Adoro, muito legal. E trabalhou também na GM, na General Motors, tá? Ele foi um dos responsáveis pelo design do Pontiac GTO, né? GTO, que, porra, carro maravilhoso, principalmente aquela versão especial The Judge, que, porra, lindo, 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 maravilhoso. E o DeLorean resolveu desenvolver um carro próprio, a sua própria montadora. E ele desenvolveu um carro de bosta. O carro é uma merda. Apesar do design revolucionário, caralho. Agora em 2019, o Elon Musk repetiu o design do DeLorean no Cybertruck, que é um carro horroroso. Puta que pariu, caralho. Parece uma picape do Minecraft, né? E esse carro é uma bosta. Ele fez história, mas ele é uma merda. Principalmente por causa do filme, né? Ou provavelmente, mas não adiantou muita coisa. O carro é um lixo. Tinha um motor V6 de 130 cavalos que deixava o carro manco pra cacete, tá? E aí a empresa acabou indo à falência, porque o carro era um lixo mesmo. Caro pra caralho e um lixão. E onde é que tá o escândalo aí? E a falência? Não. Na tentativa de salvar essa merda de empresa que o DeLorean criou, e essa bosta de modelo de carro, ele foi pego pelo FBI tentando transportar 24 milhões de dólares em cocaína. Fim. DeLorean Escobar. Bom, depois do DeLorean Escobar, vamos partir aí pro 9º escândalo envolvendo montadoras de veículos. E esse escândalo é da Daimler. A Daimler, que é uma subsidiária da Mercedes-Benz, foi indiciada ao pagamento de mais de 200 milhões de dólares em acordo nos Estados Unidos, tá? Devido a acusações de um esquema de corrupção e propina para favorecimento de contratos em mais de 22 países. Isso incluía o uso de contas secretas, uma classe S de blindada de presente para autoridades do Turquemenistão, invoices fictícias, né, que são ordens de pagamento quando você faz uma venda de um produto internacionalmente e tal, superfaturamento de produtos e um escritório de propinas dentro da fábrica em Stuttgart. Para você ver o nível da coisa. Os caras tinham um setor para gerenciar as propinas. Propinas para governos de mais de 22 países. Falar o que mais? Então, isso nos leva à próxima, ao 10º escândalo envolvendo montadoras de veículos, tá? Agora a gente vai falar da PSA, né? Fiat Chrysler, tá? Que teve um problema com câmbio e com tanque de combustível na Grand Cherokee. Esse problema do câmbio ocorria também em outros modelos, se não me falha a memória, e o problema do tanque ocorria também, se não me falha a memória, no modelo Jeep Liberty, tá?
E o que ocorria exatamente? Uma falha no câmbio fazia com que o carro andasse sozinho, mesmo a alavanca estando no P. Inclusive matou um ator do filme Star Trek, tá? Esqueci o nome dele, o sobrenome dele agora, mas o primeiro nome acho que é Anton, o primeiro nome dele. Se você botar Star Trek Grand Cherokee, aparece no Google. O carro, uma Grand Cherokee no caso, passou por cima dele quando ele deixou o carro ligado no parque e foi, acho que abrir o portão da garagem, alguma coisa, o carro imprensou ele na cerca, tá? E a partir daí ocorreu toda aquela comoção, aquela coisa toda, e foram mais de 1 milhão de veículos convocados para o recall do câmbio, tá? E a outra polêmica é do tanque de combustível, e a gente está falando de veículos esse tanque de combustível, esse problema do tanque de combustível, a gente está falando de veículos que começaram a ser fabricados na década de 90. A Grand Cherokee é um exemplo, tá? Essa outra polêmica, né, desde a década de 90, é do tanque de combustível da Grand Cherokee e da Liberty, tá? Ele fica numa posição dentro da margem de deformação da carroceria, né? A carroceria tem, quando eles preveem as colisões, e tem aquela margenzinha de deformação da carroceria. Só que o grande problema é que o tanque de combustível ele ficava dentro dessa margem de deformação da carroceria. Então, no caso de uma colisão traseira, esse tanque de combustível se rompia e causava um incêndio, mas muito rápido, né? Teve o caso de um garoto, se não me engano, de 7 anos de idade, que morreu carbonizado dentro da Grand Cherokee. A tia estava levando, acho que para a escolinha de futebol, alguma coisa do tipo, e tomou uma bordoada na traseira, o carro pegou fogo muito rápido, não deu nem tempo do garoto sair, tá? Nesse caso do tanque, esse problema foi associado com mais de 50 mortes, incluindo desse garoto, tá? Em 2015, a PSA pagou 105 milhões de dólares em compensação pela falha dos veículos fabricados desde 97. 18 anos depois, 105 milhões de dólares. Divide aí, 105 por 18. Porra, tô com preguiça. Sei lá, quanto que dá isso? 6 milhões por ano? 6 milhões de dólares por ano? Não é nada. Para Fiat Chrysler, não é nada. É isso que eu te falo. É um plano de negócio. Recal é caro e é dinheiro gasto de imediato. Indenizações, essa coisa toda, às vezes leva 20 anos. Isso nos leva, ainda envolvendo o grupo PSA, ao caso do Jeep. No caso não foi o Grand Cherokee, mas foi o Cherokee que foi utilizado como exemplo. E o que aconteceu? Uma falha na ECU, mas em relação à segurança. Nos veículos da Jeep ocorria uma brecha virtual na ECU que permitia com que o carro fosse hackeado. E como que isso foi descoberto? Hackers de uma revista especializada, se eu não me engano o nome da revista é Wired, tomaram controle de diversas funções em um Jeep Cherokee, tendo inclusive acesso ao acelerador, freio, ar-condicionado e sistema de entretenimento. O grupo Fiat PSA fez um recall de mais de 1,5 milhão de unidades das marcas Chrysler, Fiat e Dodge para correção da brecha virtual contida no software da ECU de vários modelos. No Brasil, o fabricante diz que os carros não têm a brecha, assim como na Inglaterra. Mas na Inglaterra, grupos de especialistas já mostraram certa vulnerabilidade do sistema em relação à segurança. E no Brasil? O que eu vou comentar sobre isso? Nada, né? Isso nos leva ao 12º escândalo. Nesse caso, a montadora foi uma vítima, tá? A gente está falando da Audi, no caso do Audi 5000, que foi um sedã de luxo, que seria aí da época o equivalente ao Audi A6, tá? O Audi 5000 foi lançado em 1982. Era um sedã de luxo da marca que tinha bons números de venda.
Até que em 1986, o programa de televisão 60 Minutes, que é um programa super influente, principalmente na década de 80, onde a televisão era uma fonte principal de informação, vamos dizer assim, e esse programa divulgou uma matéria onde eles alegavam que o carro acelerava sozinho. Vários testes feitos pela montadora, por agências regulatórias, engenheiros, etc., atestaram que isso era mentira. E depois vazou a informação de que o carro da matéria tinha sido modificado para apresentar o problema. Mas mesmo assim, as vendas caíram para menos de 1/3 da média anual do ano anterior, por causa de uma matéria na televisão. Então, você imagina, né? A gente fala aí de lobby, tá? Muitas vezes o lobby de uma montadora que é mais forte do que o da outra montadora. E eu estou tentando reunir material para fazer um vídeo só dessas ações de lobby de uma montadora contra outra. Geralmente montadoras grandes contra montadoras pequenas. E eu vou até no último item aqui dessa lista, é o Tucker, que é um bom exemplo disso. Provavelmente vai estar constando nesse outro vídeo também, beleza? Bom, então vamos ao 13º caso, escândalo envolvendo montadoras, que é o caso do Pinto explosivo. Ford Pinto é um modelo de carro que não foi trazido para o Brasil, não foi vendido no Brasil, ainda bem, eles teriam que mudar o nome dessa bagaça, né? E tinha um defeito de fábrica que, em caso de colisão traseira, podia vazar combustível para dentro do habitáculo e causar um incêndio. Através de testes de colisão, ficou muito claro que a Ford sabia da falha do projeto, porque era uma coisa tão absurda que não tinha como a Ford não ter atestado isso, tá? Mas o custo de 137 milhões de dólares para corrigir os problemas relacionados ao modelo em um recal era muito superior ao que poderia ser pago em indenizações. Portanto, a Ford escolheu não tomar nenhuma providência. E como é que a gente sabe disso? Um memorando interno da empresa que foi vazado revelou que a Ford sabia e sempre soube do problema. Mas, como eu digo para vocês, insisto, é um plano de negócio. Então, 137 milhões de dólares no pau para realizar o recal é muito mais dinheiro do que, sei lá, tantos milhões de dólares ao longo de não sei quantos anos em indenizações, aquela coisa toda. Beleza? E isso nos leva, mantendo ainda na Ford, a um escândalo que envolveu um outro fornecedor de material, que no caso foi a briga entre a Ford e a Firestone, tá? Que ocorreu devido a vários acidentes, principalmente com o Ford Explorer, tá? Um modelo de pneu Firestone utilizado principalmente no Ford Explorer apresentava um defeito, onde a banda de rodagem se separava da carcaça. Foram 271 mortes e mais de 800 pessoas feridas nos acidentes. Mais de 14 milhões de pneus foram recolhidos. Custou 1,670 bilhão para Firestone e 530 milhões para a Ford. A Firestone culpava a Ford por recomendar uma pressão baixa para os pneus, tá? O que fez com que a Explorer se tornasse mais beberrona, porque o pneu com pressão um pouco mais baixa, o arrasto é maior, o carro bebia mais, aí o carro começou a ganhar a fama de beberrão. Então a Ford, para tentar melhorar essa fama de beberrão, resolveu diminuir o peso do carro, tirando massa do teto. O grande problema é que o estouro do pneu geralmente fazia com que o carro capotasse, porque a Explorer tinha um projeto que deixava, o carro era instável.
Então você associa um carro instável a um teto mais frágil. Adivinha o que ocasionava? Mais mortes. Então o estouro do pneu causava capotamento, o carro tinha tido seu teto enfraquecido, ele era um carro instável. A Ford, ao invés de gastar dinheiro melhorando o projeto, tornando o carro mais seguro, resolveu só recomendar uma pressão de pneu um pouco mais baixa, que provavelmente trazia mais estabilidade ao carro, só que aí dava esse problema. Então ficou uma briga entre a Ford e a Firestone de quem era o real culpado. Nessa briga, quem tomou no rabo foi quem tinha o carro, usando os pneus da Firestone. Certo? E aí eles brigam lá em cima, amigo. Você aqui embaixo, ó. Só massacre. Tá? Isso nos leva ao próximo escândalo, que também envolve a Ford. Agora eu já perdi a conta. Acho que é 14º no caso aqui, ou 15º. Deixa eu ver, peraí. 15º, envolvendo a Ford. Transmissão automática fantasma. Na década de 70, vários carros da Ford com transmissão automática apresentavam um problema onde o carro parado, de motor ligado e a alavanca do câmbio em parque, de repente o carro engatava a marcha ré sozinho. Esse problema foi associado a milhares de acidentes, inclusive com mais de 100 episódios fatais. A Ford sabia do problema durante 10 anos. E na época, década de 70, custaria para a Ford algo em torno de 3 centes de dólar por carro para reparar o problema. Não foi convocado o recal e a providência da Ford foi enviar pelos correios para os proprietários dos milhões de veículos um adesivo que deveria ser colado no painel do carro com um alerta e instruções de uso. Mais de 20 milhões de carros fabricados entre 1966 e 1980 utilizavam essa transmissão. 14 anos. E em 1982 a Ford convocou o recal. O motivo? Estimava-se que as indenizações dos processos perdidos pela empresa ultrapassavam os valores de custo de um recal. Em 1984, a transmissão matava mais do que antes. Mas, como a Ford já havia feito um acordo coletivo, a agência regulatória optou por não puni-la. Foram 4 tipos de transmissão automática da Ford, se eu não me engano, que ocorriam esse problema. Se aprofunda no assunto, se você quiser ver, eu faço esse resumo para você saber do que ocorreu, mas assim, nesse assunto da transmissão automática da Ford, você vai achar muita coisa do Power Shift também. Isso é a transmissão antiga, tá? Tem muito material na internet, muito material. Existe inclusive livros que falam sobre esse assunto. O negócio foi violento, cara. Então, em 16º lugar, vou falar sobre o escândalo envolvendo a Nissan. Desvio de recursos e controle de qualidade ilegal. O que aconteceu? Após a criação de uma lei que exigia que executivos mais bem pagos de empresas tornassem públicos seus rendimentos, Carlos Ghosn, que é quase um suco do Chaves, porque ele é um executivo franco-brasileiro de origem libanesa. Ele foi preso, acusado de omitir 169 milhões de reais ganhos no período entre 2010 e 2015. Esse fato causou uma crise na Nissan, que acabou espirrando na Renault, que é uma das acionistas da Nissan, e na Mitsubishi, que é a empresa que tinha o Ghosn como conselheiro.
E ele hoje está preso em Tóquio, aguardando julgamento. Esse caso da Nissan, do Carlos Ghosn, ele gerou uma investigação que atestou uma porrada de irregularidades em uma porrada de montadoras. E aí, em grande parte, né, teve uma influência também, esse caso do Ghosn, no escândalo das japonesas. Não sei se vocês se informaram, ficaram sabendo desse caso, tá? É um escândalo de consumo e emissões manipulados. Então, várias empresas manipulavam testes de emissões e consumo para chegar a dados comercialmente bons para eles, dizendo: meu carro é econômico, pode comprar. Só que esses dados eram forjados, tá? Esse escândalo das japonesas envolveu a Nissan, Suzuki, Mazda, Subaru, Mitsubishi e Yamaha. Essas empresas assumiram ter manipulado dados de consumo e emissões de diversos modelos de veículos durante décadas, se utilizando de dados manipulados e testes fraudados. Além dos escândalos envolvendo consumo e emissões, a Mitsubishi, em uma das suas subsidiárias, assumiu ter manipulado dados de fabricação de juntas, retentores e etc. A Mitsubishi Cable Industries, que tem outras 229 empresas de aviação e automobilísticas como clientes. Ainda na Mitsubishi, ela assumiu ter manipulado dados de fundição de componentes metálicos da Mitsubishi Shido, que é uma subsidiária que fornece produtos para pelo menos 29 empresas de eletrônicos e automobilísticas. Então você tem uma subsidiárias da Mitsubishi forjando dados de especificação de juntas, retentores e peças metálicas. Soa familiar? A peça X está fora da especificação, blá blá blá. Recal. Em 18º e último lugar, eu vou contar aqui da fraude envolvendo o fabricante Tucker, que é um fabricante de carros bem antigo, não existe mais. Eu, particularmente, dos carros da década, a partir de 30, 40, das décadas de 30 e 40, a Tucker é um dos poucos fabricantes, eu acho, que criou carros feios, tá? Uma das características dos Tuckers era um farol no meio da frente. Tinha os faróis lá nas laterais e no meio da frente tinha um outro farol. Esse farol, você virava o volante, ele direcionava de acordo com as rodas dianteiras, tá? Eu acho um carro horroroso, né? O Tucker foi um fabricante de carros que depois da guerra, na década de 40, desenvolveu o protótipo sedã do ano de 48, que se mostrou um fiasco total, tá? Por exemplo, antes de uma apresentação para a imprensa, a suspensão do carro cedeu, né? O carro caiu em cima da própria suspensão. O motor foi trocado por um de helicóptero, porque o motor que eles tinham concebido para o modelo era muito complexo e aí fabricar ia ser muito complicado e tal. E o diretor, cujo nome gerou o nome da marca, tinha métodos empresariais não ortodoxos. Por exemplo, ele vendia direitos de concessionários. Antes mesmo do carro começar a ser fabricado, ele já estava vendendo direitos de abrir uma concessionária para outras pessoas. E estava vendendo acessórios para o modelo que sequer havia sido fabricado, tá? O governo acusou de fraude, tá? Fraude fiscal, vários tipos de fraude, junto com outros 6 executivos da empresa. E fechou a fábrica, que tinha mais de 1.600 funcionários, sob a alegação de que eles não pretendiam entregar os carros, tá? Foram fabricados 51 Tucker 48 sedã e o fabricante deixou de existir. Alguns argumentam que foi uma conspiração das 3 grandes, né? Big Three, que eles chamam, que é a Ford, GM e a Chrysler, com medo da Tucker, que prometia um produto revolucionário que rompia com as tendências do pré-guerra, né?
Então, esse caso da Tucker, eu dei uma lida legal, muito interessante, e me deu uma ideia de vídeo, que é justamente falar de alguns casos onde o lobby de montadoras suprimiram a produção de novas marcas e o surgimento de novas marcas, tá? Eu estou dando uma pesquisada, não sei se vai ter material suficiente para fazer um vídeo interessante, mas a onda é essa, né? Eu gosto de ler, eu vou lendo e vou tentando fazer vídeos aí com os assuntos para vocês, beleza? Bom, tô aqui no trabalho, o movimento tá fraco, aproveitei para gravar esse vídeo que já estava escrito o roteirozinho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não achei nenhum vídeo desse tipo na internet, de escândalos envolvendo montadoras, né, no YouTube. Não achei. Achei bastante material, mas não em vídeo. E, meu irmão, é isso, né? Gostou, dá like, não gostou, dá dislike. Se amarrou, tô tentando trazer o máximo de material aí interessante possível. Se inscreve aí no canal, vai acompanhando, beleza? Comenta, compartilha, sei lá, meu irmão. Ó, tamo junto. Valeu, um abraço, espero que tenham gostado aí.